Oi, bem-vindo à sala de aula. Eu sou o professor Silvio Figueiredo e vamos para o tópico 4, espelho esférico. Sem mais demoras, aula 1. O que seria um espelho esférico? Na verdade, o espelho esférico é obtido quando você secciona uma esfera, obtendo um que chamamos de calota. E com essa calota esférica, nós espelhamos uma de suas faces, a face interna ou a face externa. Quando a face espelhada é a face interna da calota, dizemos que esse espelho é um espelho côncavo. Quando a face espelhada é a face externa, dizemos que esse espelho é um espelho convexo. Então, nós temos dois tipos de espelho esférico, côncavo e convexo. Cada tipo de espelho desse vai ter as suas propriedades. Os espelhos possuem alguns elementos, como centro de curvatura. É o centro da calota, que é o centro da esfera de onde ela foi retirada. Raio de curvatura. É o raio da calota, que também é o raio da esfera de onde ela foi retirada. Vértice é o ponto mais externo do espelho. Seria exatamente o ponto de equilíbrio se você colocasse o espelho sobre uma superfície plana. Ele iria ficar equilibrado exatamente no vértice. Eixo principal é a reta que passa pelo centro e pelo vértice. Automaticamente vai estar dividindo o espelho em dois semiplanos. Eixo secundário é qualquer outra reta que passe pelo centro. Em relação ao eixo secundário, vamos chamar a atenção dos eixos secundários que passam pelas extremidades do espelho. Esses dois eixos vão formar um ângulo, que é exatamente o ângulo de abertura. Que para que esse espelho tenha uma boa nitidez, é necessário que esse ângulo de abertura seja menor que 10 graus. O espelho possui um ponto notável, que nós chamamos de foco. Como obter esse ponto notável? Quando você lança sobre um espelho um feixe de raios paralelos, esse feixe vai bater no espelho e refletir de forma a convergir para um único ponto, que é o caso do côncavo, formando então um ponto real, que nós chamamos de foco. Ou a divergir de um único ponto, onde esse ponto não vai ser formado pelos raios refletidos, e sim pelos seus prolongamentos, gerando então um foco que nós chamamos de foco virtual. Isso quer dizer, então, que todo espelho possui um foco, podendo ser real no caso do côncavo e virtual no caso do convexo. Mas o mais importante é que esse ponto notável, ele é exatamente o ponto médio entre o centro e o vértice. Isso quer dizer que a distância do foco ao espelho ou ao vértice, que nós chamamos de distância focal, é a mesma distância do foco ao centro. Isso quer dizer, então, que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Todo espelho possui algumas propriedades. Que propriedades são essas? Primeira propriedade, que é derivada exatamente da formação do foco. Todo raio paralelo ao eixo principal
vai refletir na direção do foco. Observe o côncavo, que como ele reflete na direção do foco, ele efetivamente passa pelo foco. Observe o convexo, que como ele reflete na direção do foco, na verdade, como o foco é virtual, que vai passar pelo foco é o seu prolongamento. Mas a direção da reta passa pelo foco. Segunda propriedade é a propriedade reversa, que é todo raio que vem em direção ao foco, veja que ambos os raios estão vindo em direção ao foco, um passando efetivamente e o outro só vindo na direção. Ao bater no espelho, ele vai sair paralelo. Se paralelo reflete em direção ao foco, em direção ao foco reflete paralelo. Reversibilidade. Terceira propriedade. Todo raio que vem em direção ao centro, ao bater no espelho, retorna na mesma direção. Então, ele bate e volta. Quarta propriedade. Todo raio que vem em direção ao vértice vai refletir, numa direção simétrica em relação ao eixo principal. O que significa isso? Significa dizer que o ângulo que o raio forma com o eixo principal, o raio incidente forma com o eixo principal, é igual ao ângulo que o raio refletido forma com o eixo principal. O motivo disso é porque a gente sabe que na reflexão I e R são sempre iguais. E o eixo principal é o eixo normal. Então, na verdade, essas quatro propriedades são consequências da definição. E para que é que servem essas quatro propriedades? Para construir a imagem. Para obter a imagem de objeto, eu vou simplesmente pegar duas dessas propriedades. E vamos fazer isso agora. Construção da imagem. Todo objeto, quando colocado diante do espelho, vai gerar uma imagem. As características da imagem vai depender da posição do objeto e do espelho. Quais seriam as características da imagem? Se a imagem é real, virtual ou imprópria, que seria em relação à natureza. Em relação à posição, se ela é direita ou invertida. Em relação ao tamanho, se ela é maior, igual ou menor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher duas propriedades. Aqui eu escolhi a incidência paralela e a incidência sobre o vértice. A incidência paralela vem em direção ao foco. A incidência sobre o vértice vem na direção simétrica ao eixo principal. Percebam que os raios refletidos são convergentes, formando aqui o ponto imagem. E eu tenho que caracterizar esse ponto imagem. Como vai ser isso? Segundo a natureza. Quando é que esse ponto imagem é real? Quando ele é formado efetivamente pelos raios refletidos. Então, representa a interseção efetiva dos raios refletidos. Esse ponto imagem será projetado à frente do espelho. Logo, para ser visualizado, eu preciso botar uma tela, um anteparo. Eu tenho que projetar sobre algum lugar. Virtual, quando é formado, certo? Pela interseção dos
prolongamentos. Quando é que isso ocorre? Quando os raios refletidos são divergentes. Se eles forem divergentes, o que vai se encontrar vai ser os prolongamentos. Imprópria, quando os raios refletidos forem paralelos, porque retas paralelas não têm uma interseção, a não ser uma ilusão de ótica que eles se encontram no infinito. Isso nós chamamos de imagem própria. Em relação à posição, o eixo principal divide o plano em dois semiplanos. O que é uma imagem direita? É quando o objeto e a imagem estão no mesmo semiplano. O que é imagem invertida? É quando o objeto e a imagem estão em semiplanos opostos. Vou voltar aqui rapidinho. E aqui, ó, o eixo principal divide em dois semiplanos. Veja que o objeto está num semiplano e a imagem está no outro semiplano. Você tem um plano 1 e um plano 2. Acima, abaixo do eixo principal. Significa que eles estão em semiplanos opostos. Significa que a imagem é invertida. Em relação ao tamanho, se ele é maior, menor, igual. Aí não tem muito. O que é o tamanho? O que quer ser maior? A imagem tem as dimensões maiores que a do objeto. Em outras palavras, a imagem está mais afastada do eixo principal. Veja a distância que o objeto, que eu posso dizer que a altura que o objeto está do eixo principal, e a altura que a imagem está do eixo principal. A altura do objeto é maior do que a altura da imagem. Então, esse objeto ele se apresenta maior, apesar de ser um ponto. Mas se fosse um corpo extenso, ele teria um tamanho maior. Vamos, então, utilizando isso, construir a imagem para cada espelho, começando pelo espelho convexo. Nós vamos começar por ele por um motivo bem simples. Se eu colocar um objeto em qualquer lugar, diante de um espelho convexo, pegar duas propriedades, peguei a paralelo e peguei a no vértice, eu vou obter sempre raios refletidos divergentes. Isso quer dizer que a formação da imagem se dará pela intersecção dos prolongamentos. Logo, a imagem vai ser virtual. Sempre, toda vez que você tiver um espelho convexo, você obtém uma imagem virtual. A imagem virtual tem uma vantagem, porque ela é vista diretamente no espelho. Eu não preciso de uma tela de projeção. Eu só preciso da tela quando a imagem é real. Mas perceba que o objeto, a imagem, está no mesmo semiplano. Então, além de ser virtual, é direita. E observe que o tamanho é menor. Ainda tem mais uma coisa que você deve saber. É que essa imagem sempre estará entre o foco e o espelho. Sempre nessa região. Então, qualquer que seja a posição do objeto à frente desse tipo de espelho, vamos ter sempre um único tipo de imagem virtual, direita e menor, formando-se entre o vértice e o foco.
se eu quisesse complementar. Em relação ao espelho côncavo, o negócio complica um pouquinho. Por quê? Porque o espelho côncavo, o tipo de imagem vai depender da posição do objeto. Se eu colocar um objeto a uma distância maior, distância do objeto maior do que o raio de curvatura, que é 2 vezes a distância focal, pegar duas propriedades, o que a gente verifica é que eu vou obter um feixe de raios convergentes. O que é que isso significa? Significa dizer que toda vez que a distância do objeto ao espelho é maior que o raio de curvatura, eu vou ter um ponto imagem real, formando-se entre o centro e o foco sempre. Então, se o objeto está antes do centro, a imagem forma-se entre o centro e o foco. Ela vai estar no semiplano oposto, então ela é invertida. E ela está mais próxima do espelho, então ela é menor. Inclusive, eu queria colocar uma coisa aqui para vocês. Mas antes, eu vou colocar as características dessa imagem. Então, pelo que eu disse, toda vez que o objeto estiver além do centro de curvatura, sua imagem será real, menor e invertida, e se formará entre o centro e o foco. Mas eu queria que vocês observassem uma coisa. Esse triângulo e esse triângulo são semelhantes. Significa que suas dimensões são proporcionais. Isso é, por essa figura, eu posso dizer que em qualquer espelho esférico, a distância e a altura ou o tamanho são grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Por exemplo, se a imagem for 2 vezes menor, se a imagem for 2 vezes menor, é porque ela vai estar 2 vezes mais próxima. Isso é uma regra para qualquer espelho, como a gente vai ver posteriormente. Segunda situação do espelho côncavo. Se o objeto estiver exatamente sobre o centro. Pegando as propriedades, vocês verificam novamente uma convergência de raios. Automaticamente, uma imagem formada pela intersecção efetiva dos raios refletidos. Então, é uma imagem real. Percebam que essa imagem está de cabeça para baixo, está no semiplano oposto, então ela é invertida. E percebam que ela se forma no mesmo ponto do objeto. Isso quer dizer que vai ter o mesmo tamanho. Porque esses dois triângulos, eles, na verdade, eles serão o quê? Congruentes. O triângulo 1 e o triângulo 2 são congruentes. Isso quer dizer que toda vez que o objeto estiver sobre o centro, sua imagem será real, igual a invertida, e se formará sobre o centro.
Terceira situação, objeto entre o centro e o foco. Isso é, a posição do objeto vai ser maior que a distância focal e menor do que o raio, que é 2 vezes a distância focal. Vou até escrever aqui 2F. Então, ele fica entre o foco e o centro. Traçando os dois raios, novamente vamos obter raios, um feixe de raios convergentes. Novamente vamos obter uma imagem real. Perceberam a inversão? Quando o objeto estava além do centro, a imagem se formava entre o centro e o foco. Quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem se forma além do centro. Isso é, à medida que o objeto está se aproximando, a imagem está se afastando. Isso quer dizer que se eu botar o objeto no infinito, a imagem vai ficar no ponto mais próximo possível, que é o quê? Um ponto no foco. Já se eu botar o objeto no foco, o que é que vai acontecer? Vamos ver daqui a pouco, mas já dá para prever, né? Se o objeto está no infinito, a imagem vai para o foco. Se o objeto for para o foco, a imagem vai para onde? Vai para o infinito, porque à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta. Então, a imagem aqui vai ser sempre real, maior e invertida, e vai se formar além do centro. Como eu disse, se eu botar o objeto no foco, os raios refletidos são paralelos. Então, você vai ter a imagem imprópria. O que é a imagem imprópria? Uma imagem é um ponto no infinito. Então, recapitulando, à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta. O objeto no infinito, a imagem será um ponto no foco. Um objeto no foco, a imagem vai ser um ponto no infinito. Mas se eu aproximar mais o objeto, a imagem já foi para o infinito. Vai para onde? Vamos ver. Traçando dois raios, você vai ter um feixe divergente. Para onde a imagem foi? Ela foi para o âmbito virtual. Ela se tornou uma imagem virtual, já que você tem um feixe divergente, o que vai se interceptar é os prolongamentos. E ela é virtual, direita e maior. Espero que vocês tenham percebido algumas coisas interessantes que eu vou escrever aqui. Primeiro, toda vez que a imagem é real, ela é invertida. Em outras palavras, não existe imagem real direita. Como também não existe, toda vez que a imagem é virtual, ela é direita. Não existe imagem virtual invertida. Percebam que tanto o espelho côncavo como o convexo é capaz de gerar imagem virtual. Só que o convexo gera uma imagem virtual menor e o côncavo uma imagem virtual maior. Percebam que o espelho convexo não pode formar imagem real. Só quem forma imagem real é o espelho côncavo. Percebam
que a imagem virtual é vista diretamente no espelho. Já a imagem real, ela tem que ser projetada. Então, pense num projetor de cinema. Eu preciso de uma tela de projeção. Um local para que essa imagem seja projetada. É interessante que todos nós saibamos desenhar cada caso desse, para poder, só a partir das características da imagem, como no caso aqui, virtual, maior e direita, eu poder identificar qual é o tipo do espelho e qual é a situação que estamos estudando. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos à prática. Resolver algumas questões. O espelho bucal, utilizado por dentistas, é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada, se ele vai obter uma imagem ampliada, o espelho tem que ser esférico. Porque a gente já estudou em outras videoaulas que o espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho. O espelho plano não é capaz de ampliar. Deve utilizar um espelho de que tipo? Um espelho esférico. Só que a imagem ampliada diretamente no espelho, como está aqui o desenho, é um espelho esférico côncavo. E mais, esse espelho esférico côncavo deve ser colocado em relação ao dente, de tal forma que o dente fique entre o foco e o espelho. Porque só nessa posição é que o objeto gera uma imagem ampliada. Portanto, qual é a resposta? O espelho deve ser côncavo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal entre o foco e o centro. Ou a distância do dente ao espelho tem que ser menor que a distância focal. Logo, a resposta dessa questão é a letra A. Por isso, eu acabei de dizer a vocês que a forma mais prática de resolver esse tipo de questão é conhecer e saber esboçar todas as condições necessárias para que a imagem tenha uma determinada característica. Em outras palavras, saber esboçar os 6 casos. O caso do convexo e os 5 casos do côncavo. Joinha, meus lindos. Tranquilo? Vou passar adiante. Segunda questão. No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver a imagem direita e menor. Então, a imagem direita e menor formada na superfície convexa do visor do capacete do astronauta. Andrew.
que funciona como um espelho. Essa imagem é. Pô, se está vendo diretamente no espelho, essa imagem é virtual. Esse espelho é um espelho convexo. E eu disse a vocês que, no caso do espelho convexo, o objeto pode ser colocado em qualquer posição, que sempre vai formar a imagem com essas características. Então, seria uma imagem virtual independente da localização do objeto. Em outras palavras, a resposta é B de bola. Joinha, meus lindos. Tranquilo? Posso ir adiante? Então, vamos lá. A figura representa a obra de litogravuras. Mão com esfera refletora, 1935. Do artista gráfico holandês Esther, que se representou por uma imagem refletida em uma esfera dele próprio. Pô, o que está refletindo a imagem? É a superfície externa da esfera. A superfície externa representa exatamente um espelho convexo. Significa que essa imagem é uma imagem de que tipo? É uma imagem virtual, direita e menor. E obtida independentemente de onde a esfera esteja. Então vamos ler aqui, ó. Sendo artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada que se assemelha à classificação exata de uma imagem observada em uma lente delgada convergente. Assemelha-se à classificação exata de uma imagem observada em um espelho côncavo. Acabei de falar, um espelho convexo. Classifica-se em menor, direita e real. Não, eu falei aqui agorinha, não existe imagem real e direita. Posiciona entre o foco e o vértice da face refletora. Sim, o espelho convexo, a imagem, sempre está posicionada entre o foco e o vértice da face refletora. Logo, a resposta desta questão é letra D de dado. Vale ressaltar que a gente não estudou ainda lentes convergentes. Mas vocês vão ver que não se assemelha às lentes convergentes, e sim às lentes divergentes. Por isso que eu passei adiante. Porque mesmo sem saber ainda lentes teoricamente, a gente é capaz de responder a questão analisando as outras alternativas. Joinha. Então, sem mais demoras, vamos à quarta questão. Uma garota encontra-se diante de um espelho côncavo e observa a imagem direita ampliada. O rosto da garota só pode estar aonde? A gente acabou de ver. Mais uma vez, faz o desenho, fica mais fácil.
Aqui está o espelho côncavo. Aqui é o centro, aqui é o foco. Em que posição eu devo colocar o objeto, que é o rosto da garota, para obter uma imagem direita ampliada, isso é, virtual, direita e maior? A gente sabe que isso obtém quando o espelho é côncavo e o objeto, que é o rosto da garota, se coloca entre o foco e o espelho, gerando assim uma imagem diretamente no espelho ampliada. Então, o espelho tem que ser côncavo e o objeto tem que estar entre o foco e o vértice. Letra C de casa. Entre o foco e o vértice. Resposta à letra C. Joinha. Então, mais uma vez, para a gente poder observar, isso é, responder esse de pergunta, eu tenho que saber os casos de formação da imagem. Quinta questão. Em alguns meios de transportes de massa, como ônibus e metrô, existe um espelho convexo, suspenso acima da porta com total visibilidade para o motorista. Sabe-se que existem outros dois tipos de espelho, ou seja, plano e côncavo. Qual o motivo do espelho convexo? Eu vou explicar. O que é que o espelho convexo faz? O espelho convexo gera uma imagem sempre virtual, direita e menor. Isso significa que, como a imagem é menor, cabe no espelho uma região maior. Então, qual é a principal função desse tipo de espelho? É exatamente aumentar o campo visual. Em compensação, ele gera uma distorção para a gente, porque a gente perde a noção de distância. O nosso cérebro, como vê a imagem menor, pensa que ela está mais distante do que realmente ela está. Mas a escolha se dá em porque aumenta o campo visual, reduzindo o tamanho da imagem. Então, a resposta é a letra B de bola. Joinha. Então, próxima questão. Mais uma vez, uma questão do dentista. Inclusive, a foto está bem melhor. É um espelho côncavo. Eu não vou nem ler o texto. Não precisa. Porque o que é que ele pede? Ele quer, para ser formada o dentista, formado por esse espelho côncavo, é uma imagem de que tipo? Que tipo essa imagem é? Ela é virtual. Se é virtual, ela é direita. Quando a imagem é direita, ou ela é maior ou ela é menor. No caso do espelho côncavo, ela é maior que o dente. Então, a resposta é a letra D de dado. Por favor, a letra B e a letra C
não é impossível ocorrer, porque não existe imagem real direita, como também não existe imagem virtual invertida. Joinha, meus lindos. Então, a resposta D de dado. Com isso, a gente encerra mais uma videoaula. Espero que ela seja útil para vocês. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.